Bom dia, amados irmãos. Estamos nessa manhã aqui na igreja ainda vazia, sem os irmãos presentes, mas felizes, pelo dia que o Senhor nos deu, bem felizes. Se os irmãos observarem, inclusive, estou colocando aí para os irmãos aí como é que está lá fora, O céu bonito, o azul de brigadeiro, um dia bem agradável, apesar do período de isolamento. Apesar do período de isolamento, nós temos as nossas atividades espirituais no domingo pela manhã, a escola dominical, e o culto à noite às 19 horas. Nós contamos com a presença dos irmãos e com a participação dos nossos queridos nas nossas atividades. Agora pela manhã, nós teremos já também um momento de adoração, de louvor. Após esse período de adoração e louvor, eu quero orar com os irmãos e já na sequência entrar no nosso estudo. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no Salmo 1. Semana passada nós falamos um pouco de forma introdutória sobre o livro dos Salmos, a sua relação que nós temos, e daqui a pouco eu vou recolocar, e é importante que nós estudemos. Então, enquanto nós cantamos, pegue a sua Bíblia, acabe de tomar seu café, é o momento de estudar a palavra do Senhor. Pegue seu lápis, caneta, anotação, e vamos engrandecer ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos ouvir louvor por parte dos nossos irmãos com duas músicas que foram preparadas para essa manhã agradável, bonita que o Senhor nos deu. Louvemos ao nosso Deus nesse momento. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Amém.
não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Amém. Irmãos, nós vamos hoje pela manhã estudar o Salmo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta. O Salmo 1 é o Cântico dos Justos. Nós já analisamos uma parte desse contexto do Salmo. Semana passada nós falamos que Jesus ele enfatiza que ele veio para cumprir tudo o que estava escrito na lei, que começa em Gênesis, nos profetas, que começa em Josué, e também nos Salmos. E essa é uma percepção que você deve guardar, bem interessante, essa tríade, que é esse conjunto de livros que era separada na Bíblia, em que Jesus, nos escritos que Jesus tinha acesso naquele período. Lembrando que Gênesis
mostra o Deus Criador, que com a sua palavra criou todas as coisas. Nos profetas, nós temos o Deus que acompanha, que dirige, que vai caminhar com o povo, no caso ali de Josué. E agora nos Salmos nós temos um salmo que é uma porta de entrada, que faz uma distinção entre justo e ímpio, entre o comportamento daqueles que temem a Deus e o comportamento daqueles que não temem a Deus. Portanto, o livro dos Salmos ele vai dar uma direção sobre nosso comportamento e o que nos distingue de um comportamento de ímpio. Nós sabemos que os hebreus, eles conheciam bem esses cânticos contidos nos livros dos Salmos, nos Teilim, os louvores. A versão dos 70, que é a versão da Septuaginta, por isso que tem essa designação, né, a versão dos 70, porque foram 70 tradutores que traduziram do hebraico para o grego a Septuaginta, trouxe esse título, Salmos, que eram cantados com um instrumento que se chamava, com instrumentos, e que no grego se chamava saltérios, né? Saltério. É só uma designação do nome. E eles eram cânticos especiais para dias festivos, vitórias, além também de muitos salmos falar de situações diversas, como o Salmo 73, que fala muito da visão de Asaf da prosperidade do ímpio, uma visão que depois ele percebeu que estava bem equivocada. Agora o Salmo 1, ele vai enfocar uma bênção que é dada a um servo por seu comportamento adequado, por seu amor à Torá, a lei do Senhor, a palavra do nosso Deus. A sua autoria não tem uma definição, apesar que há uma forte ligação com o Salmo 2, muitos escritores fazem essa ligação com o Salmo 2, e que se fizermos a ligação com o Salmo 2, tendo em vista que no original não havia divisão de capítulos e versículos como nós temos, é um escrito como um todo. E a relação do 2 ele é bem próxima, a descrição do justo e depois a descrição do Messias. Então, há de se chegar em uma divisão em que muitos acreditam que seja de fato Davi o autor desse salmo, do Salmo 1. Segundo a tradição cristã, Esdras, que organizou o livro dos Salmos, que foi pegando os salmos que Israel cantava, ele foi um compilador dos salmos, ele colocou de fato esse salmo no início para que ele servisse de uma porta de entrada para todo o livro, porque todo o livro vai tratar do comportamento, sobre pecado, sobre visão de mundo, sobre visão até mesmo de governo, até de política, né, em alguns aspectos. E vamos ver que de fato esse salmo é uma porta de entrada para a vida cristã e Deus está com o indivíduo. No começo Deus cria, Deus conduz uma nação, que é o macro, e Deus conduz o indivíduo, que é um mini evento, que é a nossa vida em tudo aquilo que acontece. Então o Salmo apresenta a descrição de dois caminhos, mas não apenas isso, ele também nos apresenta a descrição de dois homens, o justo e o ímpio. E é justamente esse aspecto que nós vamos tratar nessa manhã. Para rapidamente nos lembrarmos, esse Salmo ele vai tratar de três nãos, né? Ele vai falar, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta, e nem ou não, né, se assenta na roda dos escarnecedores. Esse texto os irmãos conhecem bem, não precisa de nós nos delongarmos nesse aspecto de você andar, ou seja, se deter e se assentar, porque vai mostrar que o homem justo ele é diferente do homem ímpio. A ideia transmitida pelo salmista é de algo que vai se intensificando. É como se fosse uma descida. E cada vez mais você se aprofunda em impiedade e perversidade a partir do momento que você anda, que você se assenta, que você se detém nesses caminhos pecaminosos, nos caminhos de pessoas que não amam a Deus. E a grande dificuldade nossa, eu já vou adiantar, é saber quem nunca talvez passou por um desses nãos. Quem nunca seguiu um conselho de um ímpio?
Quem nunca se deteve numa conversa de pecadores e até foi influenciado por ela? Quem nunca se assentou na roda de escarnecedores, de pessoas que zombam, até mesmo da própria igreja, ou da própria religião, ou do próprio Cristo em muitos aspectos? Muitas pessoas, antes de converterem-se pelo Espírito Santo que as tocou e mudou seus corações, muitas delas talvez tenham sido já zombadoras, escarnecedoras e até mesmo aquelas pessoas que caçoavam, zombavam de cristãos. E hoje, graças a Deus, são cristãs também e servem ao nosso Deus. Isso acontece. Temos também 3 perigos, né? Que, já que não anda, né, não se detém e não se assenta. Quais são os 3 perigos, então? O perigo de andar no conselho dos ímpios. A ideia aqui é aquele que aconselhava, aquele que dava um parecer. E é interessante que o próprio texto já dá a ideia de que a pessoa aconselhava mesmo sabendo que aquilo era errado. É como conselho de jovem. O jovem, ele sabe que é errado, mas ele mesmo assim às vezes aconselha a fazer alguma coisa errada, como fazer bullying, fazer uma brincadeira indevida, fazer um apelo na questão já da sensualidade. Então o jovem também ele já pode aconselhar, dar um parecer. Eu acho que você deveria pegar aquela garota, por exemplo, né? Você deveria pegar, né? Pegar no sentido moderno que o pessoal fala. Eu já devo estar ultrapassado, já devem estar usando uma outra linguagem. A questão é que mesmo sabendo que é errado, algumas pessoas acabam dando conselhos. E aí vem uma dúvida, né? Será que algumas vezes nós não fomos esses ímpios aconselhando pessoas de forma equivocada, de forma errada? Só para nós pensarmos. Talvez nós já tenhamos dado conselhos que não eram corretos, eram errados, e você sabe que você fez isso em algum momento da sua vida. Às vezes nós aconselhamos de forma equivocada. É porque nós queremos sempre transmitir para que o outro tenha feito, né? Ou a culpa para outra pessoa. E às vezes não queremos pensar que somos nós os responsáveis, às vezes, em dar maus conselhos. Outra coisa interessante aqui é o caminho dos pecadores, né? Quando o salmista aqui ele se refere ao caminho dos pecadores, nós vamos perceber que ele tinha em mente um caminho daqueles que estão no erro, o caminho daqueles que estão errados. Ou seja, eles já estão em pecado, eles estão desviados do alvo, que é o termo teológico para definir pecado, ou seja, já estão em pecado, o caminho deles já está em pecado. Você não só ouve o conselho, mas agora você já também pratica a mesma coisa. Você já está, por exemplo, um amigo fala assim, não tem nenhum problema você beber não, ele te deu um conselho, não tem nenhum problema você beber. E você fala assim, não, eu não gosto desse negócio. E depois ele insiste de novo, insiste, até que um dia você fala assim, então tá bom, agora eu vou beber com você, só para você falar que eu não gosto de você. Aliás, o ímpio é muito estratégico, porque ele usa sentimentalismo, às vezes chantagem emocional. Se você gosta de mim, bebe um pouquinho aqui comigo. Ou como o namorado sem vergonha, né? Ele fala assim, mas se você me ama, você vai fazer aquilo, você vai ceder naquilo outro. E essa é a ideia do conselho ímpio, ele vai tentar te convencer para que você faça a mesma coisa que ele faz. E ele sabe que é errado no seu íntimo. Às vezes, a única questão é que você acaba também fazendo a mesma coisa que eles. Então é um perigo para nós andarmos no caminho dos pecadores. Outro perigo também é a questão de a roda dos escarnecedores. A ideia é de que estão escarnecendo, estão sendo frívolos, estão blasfemando, estão fazendo, ou seja, a ideia de continuidade, continuamente estão escarnecendo, sendo frívolos. E a questão é que a frivolidade aqui é que eles estão falando coisas sem valor, sem importância, e são pessoas que zombam do Evangelho, zombam da igreja, zombam da palavra de Deus. Aqui é um grau bem mais grave, né? Pessoas que, quando estão ouvindo conselhos, ainda elas até têm um pouco de temor de Deus. Depois que começa a andar, aí já começa a perder
bem esse temor. E depois eles se voltam contra, inclusive, a própria casa de Deus, a igreja, as pessoas e a própria palavra de Deus. Então nós temos esse perigo que nos ronda, ou seja, nós temos os 3 nãos, né? Nós temos 3 perigos e nós temos a ideia de que, de fato, o ímpio ele vai caminhar e tentar fazer com que outros caminhem nessa direção. Mas temos, a partir do versículo 2, algo positivo, né? Não só negativo nesse salmo. Aqui ele está falando agora do justo. O justo ele tem grande deleite, o justo ele tem um enorme prazer na lei do Senhor. Aí na sua projeção está faltando o do Senhor, mas é do Senhor, né? Ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer, ele se alegra na lei do Senhor. Ele diz que toda a instrução, todo o ensinamento, toda a palavra de Deus traz contentamento ao seu coração. A pergunta que fica é, será que realmente toda a palavra de Deus gera alegria, contentamento ao nosso coração? Eu creio que nós devemos ser sinceros nessa parte. Nem toda palavra de Deus ao coração do pecador que ainda não se arrependeu ou que gosta do seu pecado, até de crente que gosta do seu pecado, essa palavra ela é agradável. Essa palavra gera alegria. Eu imagino que quando a palavra vem contra o seu pecado, contra a sua iniquidade, às vezes nós não temos uma alegria quando somos confrontados. Porque a alegria para nós é ter tudo conforme a gente gosta. É ter as coisas do nosso jeito, a comida do nosso jeito, a casa arrumada do nosso jeito, as coisas do nosso jeito. E quando as coisas não são do nosso jeito, nós perdemos o controle de algumas coisas, nós ficamos insatisfeitos. Essa é a realidade. A palavra de Deus ela vem trazer esse aspecto de que você tem que estar insatisfeito com a sua conduta, você tem que estar insatisfeito com o seu palavreado, tem que estar insatisfeito com a sua boa ação ao próximo, porque você pode fazer mais e melhor. Então a palavra muitas vezes ela vem trazer sobre nós instrução dura. E nem sempre a instrução dura traz deleite ao nosso coração. A ideia do salmista é que a lei do Senhor ela deve trazer instrução e deve dar prazer ao nosso coração. A alegria nossa é ouvir a palavra de Deus. É a plenitude do ensino da palavra de Deus. Ou seja, o maior prazer, preste bem atenção nessa palavra, que o judeu fiel tinha estar junto à sua Torá, à sua lei, já que era uma das primeiras coisas que uma criança judia aprendia a falar, era o Shema. E é baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Os irmãos se lembram lá? Lá fala, ouve Israel, né? Que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, que é o Senhor é o nosso Deus, Adonai Rachá, que é o único Senhor. Então, nós vamos perceber que há um diagrama de crescimento, de aprofundamento, onde o Senhor fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro Deus. Então a criança, ela já aprendia desde cedo a ouvir o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele é o único Senhor. Porque a ideia, o Senhor é o nosso Deus, além de outros deuses, não, Ele é o único. É interessante que o Shema ensinado para as crianças vai mostrar que não há outro Deus, somente o nosso Deus é Senhor, Criador de todas as coisas. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, é isso que nós temos que ensinar para a igreja do Senhor Jesus, que somente o Senhor é o Senhor único, nosso Deus. E esse salmo ele vem trabalhar essa ideia de que antes o seu prazer está na lei de quem? Do Senhor. Que Senhor é esse? Aquele que Israel tinha que ouvir, aquele que é o único Deus, aquele que é o Senhor, e é Ele que nós devemos toda a nossa obediência, toda a nossa adoração. O salmista está dizendo que o homem justo não apenas se deleita na instrução do Senhor, mas, e é por isso também que ele coloca que ele está sempre meditando sobre ela, sem se cansar. A ideia é de você ouvir um trecho da palavra, não somente ter prazer em poder ler essa palavra, mas também meditar sobre ela, por exemplo, durante o dia. Você lê um texto e fala assim,
Qual a aplicação desse texto para a minha vida hoje? Por exemplo, a questão de Jesus ensinando a dar esmola, ou ajudar o próximo, a fazer o bem às pessoas que necessitam. Ele fala assim, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. A ideia é que você tem que ajudar sem ficar fazendo propaganda. Você tem que ajudar o próximo sem ficar tirando selfie. Eu particularmente acho um desperdício de proveito da finalidade de doação quando alguém chega lá e começa a tirar foto para mostrar que fez alguma coisa. A não ser que quando precisa comprovar que você fez. É importante prestar contas. Prestar contas para quem tem que prestar conta. É diferente de você ficar postando em rede social que você fez alguma coisa para ajudar o próximo, que você deu uma esmola, que você ajudou uma pessoa que precisa, que talvez tenha menos que você. Sempre tem alguém com menos do que nós. E sempre tem alguém que nós podemos ajudar. E a ideia é que você ajude sem ficar contando para todo mundo, sem ficar espalhando para os outros que você fez. Então isso é meditar. Ou seja, o que seria dar esmola? Você tem que pensar. O que seria amar ao próximo? Você tem que pensar. O que seria honrar a quem tem que honrar? É coisas que nós temos que meditar na palavra, pensar. Olha, agora é uma oportunidade de eu honrar uma pessoa. Olha, agora é uma oportunidade de eu ajudar uma pessoa. E até tarefas pastorais hoje em dia, né? Aí é uma crítica pessoal, pastores abusam desse selfie, né? Pessoas doentes, enfermas, às vezes, está lá o pastor tirando foto porque ele está orando com a pessoa. É desnecessário. Quem tem que saber se você orou e se você está orando com a pessoa é a própria pessoa e o próprio Deus. E eu já vi esses absurdos, né? Gente, estou aqui orando por fulano. Como se diz, eu sou um homem de oração. É um pouco de prepotência e a gente tem que tomar cuidado com essa autoexposição desnecessária. E o Senhor tem orientação sobre isso. Como que nós chegamos a essas conclusões? Pela meditação na sua santa palavra, meditando, conhecendo, tendo prazer, né, tendo desejo, meditando nessa palavra. E é dessa forma que o justo, bem-aventurado, se desvia de toda forma de iniquidade e vai cultivar um relacionamento íntimo com a palavra do Senhor. A ideia é que você precisa fugir da aparência do mal, você precisa fugir das tentações modernas. E como que isso acontece? Quando você se desvia de tudo isso a partir do prazer, do desejo e da meditação na palavra do Senhor. É lógico que aqui implica também, nesse período de pandemia, aqueles que podem, porque alguns não pararam de trabalhar, viu, meus irmãos? As pessoas algumas delas estão se virando, trabalhando, e graças a Deus por isso. E elas também têm a mesma obrigação daquele que talvez esteja parado em casa. Qual é o tempo que você está dedicando mais? À leitura, ao estudo, à sua família? E tudo isso nos importa, porque nós fazemos parte do povo que tem a Bíblia como regra de fé e prática. 2 tipos de destinos nesse salmo. Nós já vimos então que o seu prazer está na lei do Senhor, e a partir do versículo 3, né, ele vai falar sobre a questão de como que o justo é e depois de como que o ímpio é. Então tem 2 tipos de destino. Primeiro é a questão do destino do justo. Ele é como uma árvore plantada. A ideia aqui é que alguém plantou. A ideia é que Deus plantou em nosso coração o seu Santo Espírito e, portanto, a partir dessa plantação que Ele fez, Ele colocou a semente, Ele regou essa semente, o crescimento é dele. Pessoas são usadas para plantar, para poder regar, mas o crescimento é dele, ou seja, a ideia é que Ele plantou. Porque o texto ele fala aqui, ele é como árvore plantada. A árvore não se planta, a árvore é plantada. Quem é que planta em nós o desejo dessa palavra? Quem é que planta em nós o desejo de conhecer Cristo? É o próprio Senhor, por meio do seu Espírito Santo. Então esse é um caminho. O justo, ele é uma árvore plantada, chamada, escolhida pelo Senhor, provida pelo Senhor. O Senhor está conosco nesse processo de chamamento e de cuidado.
E ele coloca aqui, é uma árvore que foi plantada junto às correntes de águas, constantemente irrigado, constantemente a parte daquele que manda água, que é Deus na nossa vida. Você passa, por exemplo, em alguns lugares e você vê, agora começa um período de seca, aquele período assim que tudo fica amarelado, aquela sequidão por quilômetros em alguns lugares. Aí de repente você vê um trilho, tudo verde, tudo verdinho. Pode ter certeza, ali tem água, ali tem algum ribeiro, ali tem algum córregozinho passando. Não estou falando dos grandes rios, mas é interessante que esses pequenos ribeiros, aquilo que está ali à sua volta, está sempre verdinho. Está sempre verdinho. Existem alguns lugares que a gente passa que está tudo seco e de repente tem uma trilha assim verde, depois fica seco de novo. Aquela trilha, ali tem água, pode ter certeza. A água, ela vai fazer com que nós tenhamos flores, folhas e fruto, que é a questão do terceiro item. E no devido tempo, ele vai dar o seu fruto. O homem que é dirigido pelo Espírito Santo, ele vai dar fruto. Não vai dar fruto fora do tempo, mas no tempo determinado, na estação determinada por Deus, para que ele possa dar frutos. Nós podemos dar frutos a partir desse chamado do Senhor. Nós somos plantados pelo Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Nós estamos sendo irrigados pela palavra. A igreja, meus irmãos, é fonte de irrigação. Por isso que o cristão que não frequenta uma igreja, ele é um cristão seco, muitas vezes. Porque ele não tem de fato a comunhão, não tem os desafios da comunidade que aqueles que frequentam têm. E outra, a igreja é fonte de ribeiro. A palavra de Deus, ela vem sobre nós, irriga a nossa vida e no devido tempo nós damos o fruto. Por exemplo, pessoas às vezes têm algum vício, têm algum pecado. Ela tem algum galho que não está bom na vida dela. E ela vem ouvindo a palavra, vem sendo irrigada, vem sendo alimentada pela palavra, até um ponto em que essa palavra tanto irriga como alimenta essa pessoa, que ela percebe que ela precisa renovar as suas folhas naquela área da vida dela. E aí, no devido tempo, ela dá o fruto. Ela para de cometer aquele pecado. Às vezes pode ser um pecado da mentira, da fofoca, pode ser um pecado de vício, dos vícios que existem aos montes por aí. São vários os pecados, e aí vem da questão da natureza pessoal de cada um. Qual é o seu pecado que precisa ser eliminado? Mas ele é eliminado a partir da irrigação. Quanto mais irrigado for o seu coração com a palavra, mais você vai dar fruto no tempo certo. E aí vem a questão, meus irmãos, não adianta a gente forçar uma pessoa para que ela deixe de fazer algo errado sem que ela entenda que aquilo de fato é errado pela própria palavra. Às vezes você fica mostrando para a pessoa, mas fulano, ciclano, você está fazendo isso, não faça aquilo outro, isso não é bom para a sua vida, não é bom para a sua família, não é bom para você. Ele olha para você e fala assim, e continua fazendo, até que uma hora, do nada, aquela palavra irrigou aquele galho e no devido tempo, aquele galho que era um galho problemático, agora ele passa a dar frutos, porque o Senhor assim o quis. O justo, ele é como uma árvore, cuja folhagem não cai. A ideia é de que sempre vai ter folha. Às vezes o fruto pode demorar a aparecer, mas as folhas estarão lá. A árvore aqui não é só questão do fruto. Ele também tem a folhagem que não murcha, não seca. Isso implica em dizer que essa árvore ele não vai sentir mudança de tempo, porque ele sempre vai estar bem irrigado. Lembra que eu falei do ribeirozinho? E você passa, está tudo seco, mas o ribeiro lá, as árvores estão bem fortes, bem folheadas, com folhas verdinhas, viçosas e bonitas. A ideia é que o crente irrigado pela palavra,
Ele não se abate com a pandemia, ele não se abate com a política que está uma confusão, ele não se abate com a questão econômica. É lógico que nós vamos sofrer consequências como qualquer outra pessoa, mas a gente vai continuar firme, não vai cair. Nós não vamos tropeçar na nossa fé, na nossa conduta cristã, nós não vamos chutar o balde, não vamos desmanchar a nossa vida, nós vamos continuar vivendo a nossa vida porque aquele que é irrigado pela palavra, ele enfrenta as tribulações, como Abacuque, onde ele chega a relatar que se não tivesse mais nada, ainda assim, todavia, apesar de tudo e de toda circunstância, ele se alegraria no Senhor. E isso para o cristão é muito difícil, ele se alegrar em Deus em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às tempestades que nós enfrentamos. Então, meus queridos, essa ideia do justo traz justamente a questão de que o justo é como uma árvore. Ele é plantado, ele é irrigado, ele dá o fruto no tempo certo. E mesmo que não tenha fruto, a sua folhagem é verde, ele continua firme, ele não seca, ele não deixa de estar junto aos ribeiros. E ele está sempre com o Senhor. Quero só fazer um detalhe aqui, antes de entrar nessa parte aqui do que acontece com aquele que é justo, é que às vezes nós estamos na igreja ou ficamos na igreja porque as coisas boas estão acontecendo conosco, que são os frutos. Às vezes tem fruto bom, às vezes nós associamos, por exemplo, coisas boas como esse fruto também. E enquanto o fruto está bom, a gente continua. Mas quando o fruto não está tão bom assim, a gente murcha, seca e sai fora da videira, que é a igreja, que é Cristo Jesus. A ideia, meus irmãos, é que nós, como árvores plantadas junto ao ribeiro de fonte de água viva, que é o nosso próprio Deus e Cristo Jesus, nós temos consequências, aonde tudo que fazemos, todos os nossos intentos, nós seremos bem-sucedidos. Aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade, não tem nada a ver com esse movimento de que você vai ter tudo. Aqui o texto, inclusive, ele fala tudo quanto ele faz. Você quer ser próspero? Trabalha mais. Quer ganhar mais dinheiro que os outros? Arruma 2 empregos. Vai estudar, tem informações. E, se bem que hoje está tudo difícil até para quem tem estudo, está difícil até para quem tem informações, mas a questão, o caminho é o mesmo. Não é porque as coisas estão difíceis que você tem que deixar de estudar, não é porque as coisas estão difíceis que você tem que deixar de se aperfeiçoar. Nesse período agora de pandemia, que coisa boa ter tantos médicos, tantos enfermeiros na linha de frente, cuidando desse período de pessoas enfermas, algumas delas pegando a própria enfermidade, outras inclusive morrendo dessa enfermidade, mas eles são bem-sucedidos em tudo quanto eles fazem. Se nós entendemos também que o cristão ele vai ser bem-sucedido em tudo enquanto ele faz, se ele estiver de fato alicerçado na palavra de Deus. E aqui não é prosperidade material, meus irmãos, no sentido único e irrestrito, ele pode até alcançar a questão material, mas não é esse o sentido do texto, até porque aquele que se apega à lei e à palavra, os intentos deles são nobres. Os intentos deles são para proveito não só dele, mas de toda a comunidade, das pessoas ao seu redor. Inclusive, se você fizer associação do que ele fizer prosperará com atos, você vai ver que as pessoas, porque amavam ali agora a Cristo e a sua palavra, eles vendiam suas propriedades e ajudavam os pobres em tempos de dificuldade. Seria muito legal, né? Muito interessante, pessoas com mais propriedades, com mais riquezas nas igrejas, se elas, ao ver a necessidade, ao ver a dificuldade de outras pessoas, pudessem pôr a mão no bolso e ajudar mais as pessoas necessitadas. E outra coisa, e aqueles que têm muitas coisas, será que teriam coragem de vender para ajudar o próximo ou será que têm coragem só de ajudar a si mesmo? São coisas complicadas para se tratar no tempo moderno de hoje, mas é uma realidade. Aquele que ama o Senhor, tem prazer na lei do Senhor, ele confia tanto em Deus que ele não fica preocupado com a previdência só. É lógico que a gente tem que ser previdente, mas ele não fica preocupado com tantos bens angariados para poder trazer só para ele segurança
e não para ajudar o próximo nesse sentido. Já disse na igreja uma vez, e sempre me admira quando irmãos entendem a lei, amam a lei, e elas, por exemplo, até mesmo contribuem com parte daquilo que talvez muitos hoje não têm nem noção de que deveriam fazer, mas eles acabam contribuindo até com aquilo que não necessariamente precisa, porque eles amam mais ao Senhor do que ao seu próprio dinheiro, os seus próprios recursos. Vamos ver aqui também que essa prosperidade, ela é consequência desse deleite, desse prazer, dessa constância da meditação. Não é uma recompensa. Essa questão dessa prosperidade é uma consequência. Se você se deleita, se você ama o Senhor, não é uma recompensa. É uma consequência natural. Você vai ser abençoado, você vai ter bênção sobre a sua vida a partir do momento em que você ama e se alegra na palavra do nosso Deus. Agora, mudando o cenário, o destino dos ímpios não é tão bonito e não tão proveitoso quanto o do justo. O texto nos fala que o destino dos ímpios será caracterizado pela dispersão. Por que dispersão? Porque aqui ele vai falar que o ímpio não são assim. Não são assim como? Eles não têm prazer na lei do Senhor, eles não meditam na lei do Senhor, eles não são como árvore plantada, eles não são nada daquilo que o justo é. Mas o texto fala que eles são como palha. É muito normal nesse período as pessoas passarem os grãos nos moinhos para poder tirar o cereal e ficar só aquela palha cortada e despedaçada. A ideia é que é de fato escória dos cereais, ou seja, é uma pragana, ou seja, não serve para nada. Para que serve a palha em algumas culturas? Para nada, a não ser para ser queimada, para ser misturada talvez como fertilizante, e não serve para mais nada. É essa a ideia de que o ímpio ele é como a palha. O que deduzimos é que pela palha ser leve e sair com o vento, a ideia é de que o ímpio também tem essa consciência leve, sem profundidade, sem aparência de fato de compromisso com o Senhor. Ela não tem uma consciência espiritual. O ímpio não tem uma consciência espiritual, ele é vazio, largado à própria sorte. O ímpio, ele vai seguir o seu próprio coração, as suas próprias paixões. O ímpio, ele vai, infelizmente, viver uma vida longe da profundidade da palavra do Senhor. É isso que o salmista está querendo dizer. E o ímpio, ele é leve. Você pega a palha, quando hoje muitos não fazem isso, mas eu já acompanhei a colheita de café, né? E na colheita manual sempre vem as folhas, vem palha. E como que você faz para dispersar? Você, com a peneira, joga para cima e a palha geralmente ela é levada embora pelo vento. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. O dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, o ímpio vai ser disperso. Ele não tem firmeza, ele não tem profundidade, ele vive uma consciência leve, ele pratica o pecado e não está nem aí. Então é uma consciência totalmente desprovida da plantação da graça de Deus em seu coração. Assim são todos aqueles que não amam a lei do Senhor, que não tem prazer, que não medita nela de dia e de noite, vai ser disperso como palha. E essa dispersão aqui não é perseguição não, é no dia do juízo. Eles vão se perder. É o que Asaf no Salmo 73 coloca, porque ele via a prosperidade do ímpio e ele não se conformava com aquilo, mas ele chega à conclusão, mas o fim deles é a morte. O fim deles é a perdição. Então Asaf mesmo chegou a essa conclusão de que os ímpios vão ser dispersos, não vai sobrar nada. E aí a gente não pode invejar ou desejar ser como os ímpios. Por isso o versículo 5 ele fala que eles não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação do justo. Isto é o que espera aqueles que odeiam a lei do Senhor. O que isso quer dizer? No versículo 5 é que os perversos não prevalecerão,
os pecadores também não ficarão na congregação dos justos. Quem são os perversos, os pecadores? São os ímpios. Lembra que eu falei do destino? Essa é a figura, o ruim desse salmo. O destino dos ímpios é um destino de sofrimento. Mas qual é a relação disso tudo com Cristo? Agora vamos entrar nesse aspecto. Quem é o homem justo do Salmo 1? Apressadamente poderíamos dizer que somos nós, aqueles que guardam a lei do Senhor. Quem é o justo? Somos nós, pastor, nós que guardamos a lei. Então esse justo somos nós. Até poderíamos, mas não em primeira instância, não por nossa causa. Tem que ter uma causa maior. E essa causa maior é aquilo que nos torna pessoas justas. Você já entendeu o que eu quero dizer. Essa causa maior é Jesus. Então esse Salmo 1, ele não é um relato do salmista, da conduta dele, não é um relato nosso, da nossa conduta, meus irmãos. Esse é um relato daquele que viria, se fizermos a ligação com o Salmo 2, que é um salmo messiânico, porque no versículo 12 do Salmo 2, no finalzinho ele fala assim, bem-aventurados. Percebam que o Salmo 1 começa bem-aventurado e ele termina com bem-aventurado do Salmo 2. Todos que nele se refugiam. Nele quem? Aí ele vai falar no Salmo 2 sobre o Messias, sobre o Cristo que viria para morrer em nosso lugar. Então Lucas 24, 44, ele traz a ideia de que o Senhor Jesus tinha que cumprir tudo que estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra que eu já falei sobre isso, lei, sobre os profetas, começando com Josué e o livro dos Salmos. Então, os Salmos também é algo que Cristo veio para cumprir. Ele veio cumprir o homem que é justo, o justo homem. Ou seja, antes de qualquer outro, antes de qualquer referência, o homem justo desse Salmo é o próprio Cristo que veio e morreu em nosso lugar. Como podemos fazer essa ligação? O Salmo 2, como eu já disse, é um salmo messiânico. Ele vem falar sobre o Cristo que vem. Nós temos essas referências nesse salmo. E você fala no versículo 12, por exemplo, beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então, bem-aventurado todos os que nele se refugiam, que é uma referência a Cristo. Bem-aventurado aqueles que se refugiam no Messias, que se refugiam no Senhor. Fazendo essa relação, nós podemos até perguntar, qual homem ou qual mulher da Bíblia pode ser descrito como justo? Adão? Adão pecou, não é justo. Abraão, mentiroso que só, mentiu, né? Fez bobagem, adiantou o plano de Deus, queria fazer ele mesmo do jeito dele. Jacó, enganador, passou a perna no irmão, no pai, fugiu. Tentou passar a perna também no tio, mas o tio passou a perna nele. Moisés fugiu do seu chamado, não queria cumprir, desobedeceu a Deus, não entrou na terra prometida. Davi, meus irmãos, Davi, justo, misericórdia. Se depender de Davi ser um homem justo, nós estamos enrolados. Ele é um homem, de fato, segundo o coração de Deus, um homem de muitos exemplos, mas ele nunca foi, de fato, um homem justo na sua plenitude, totalmente. Justificados. Todos eles foram por causa de Cristo, mas nenhum deles foram, de fato, justos. Jesus, ele foi o único que não andou no conselho dos ímpios. Nós já andamos. Jesus foi o único que não se deteve no caminho dos pecadores. Nós já nos detivemos. Jesus foi o único que não se assentou em roda dos escarnecedores. Esse é o Jesus que nós entendemos ser de fato o justo, aquele que se retirava das multidões para poder orar, para meditar na instrução do seu Pai Celestial. Jesus era justo porque ele estava plantado junto a essas correntes, que é a própria fonte divina, ao qual ele também se faz presente hoje na nossa vida. Nós somos, em nós mesmos, incapazes de sermos justos. Nós precisamos de alguém que nos justifique para sermos justos, e nesse caso é Cristo Jesus. Isso não quer dizer que você não possa fazer coisas que o Salmo fala. Você deve fazer. A partir do momento que você
recebeu o Espírito Santo e foi plantado em você uma nova vida, você não deve andar no conselho de ímpios, você não deve se deter no caminho de pecadores, você não deve se assentar nas rodas daqueles que escarnecem, daqueles que praticam e daqueles que condenam aquilo que você um dia já fora, talvez até mesmo cristão. Só podemos ser justos a partir de Cristo Jesus. Não tem outra solução para nós, meus irmãos. Jesus, ele não andou no conselho dos ímpios. Muito pelo contrário, ele ofereceu o seu precioso e sábio conselho a todos os ímpios. Jesus parou com pecadores para transformar os seus corações. Ele se deteve com pecadores, sim, mas foi para transformar seus corações. Ele chamou uma mulher que antes dos seus 5 maridos convivia com outro que nem era seu, e transformou a vida daquela mulher. Expulsou os 7 demônios de Maria Madalena, conforme relatos que nós já vimos na ocasião da ressurreição. Jesus chamou um rapaz que enganava e roubava na coletoria, dizendo para ele: vem e me segue, chamado Mateus. Então Jesus parou para transformar alguns corações. Quando Jesus se assentava com alguém, era para mudar a vida daquela pessoa. Então esse salmo, de tudo que nós vimos, ele é uma referência clara, meus irmãos, ao Messias, ao Cristo que nós conhecemos, ao Cristo que nós amamos, ao Cristo que nós celebramos nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Cristo é o justo Cordeiro de Deus que deu a sua vida por cada um de nós pecadores. Esse é o salmo primeiro que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Nós devemos imitar Jesus, tomar a sua cruz, negar a nós mesmos. E aí sim podemos viver um pouco do salmo primeiro, ser de fato um homem justo, uma mulher justa, que não anda, não se detém, não se assenta. Nós temos só 2 destinos para a raça humana, meus irmãos. Aqueles que estarão com Cristo, darão o seu fruto, terão as suas folhagens verdes e viçosas, e teremos o ímpio, que é palha, leve, dispersa com facilidade, não tem firmeza nos seus pensamentos, não tem, de fato, um compromisso com o Senhor nosso Deus. Eu quero desafiar você nessa manhã a seguir o exemplo de Jesus Cristo, o justo, para que você seja justo. Você já foi justificado por Cristo e, portanto, podemos ser justos no nosso procedimento também a partir de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua manhã, a sua vida, e que você seja justo para a glória de Deus, como foi o nosso Cristo. O Salmo 1, então, finalizando, é uma referência ao nosso Cristo, justo Cordeiro, o qual nos justificou, e nós podemos também ser justos a partir de Cristo Jesus. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que nós possamos ser vitoriosos com Cristo Jesus. Mas os ímpios perecerão, mas nós viveremos, frutificaremos para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, abençoa, Pai, esse final da escola dominical, abençoa os irmãos em casa, abençoa, Senhor Deus, o restante desse dia, para a glória e louvor do Teu santo nome. Cuida de nós, ó Pai, nos fortaleça. Nós oramos, ó Pai, pelos irmãos enfermos. Mais uma vez, ó Pai, colocamos diante de Ti a vida do Sr. Walter, pai do nosso irmão André. Ó Pai querido, cuida dele, ele teve que ser internado novamente, e a Tua graça esteja sobre ele, ó Pai. Obrigado, ó Pai, também pela vida da Débora, que já teve alta, já saiu do hospital. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por essa bênção, por essa graça. Abençoa, Pai querido, também nossa mãe Dália, que não passou bem essa semana, ainda não consegue fazer a cirurgia. Ó Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia para que isso se resolva logo, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, nós assim rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe, ótimo dia e até a noite com a graça de Jesus no nosso culto vespertino. Amém?